O meu nome é Donati Caleri, tenho formação em Medicina Chinesa e Psicologia, sou autor do livro Medicina Chinesa Viva e diretor da Asbanto, escola que há mais de 30 anos promove cursos de formação em acupuntura, shiatsu e práticas integrativas. Por conta disso, tenho profunda admiração, respeito e encanto pela medicina tradicional chinesa. E o propósito do vídeo que vocês irão assistir, fruto dos nossos cursos, é o de compartilhar os conhecimentos da medicina tradicional chinesa, utilizando uma linguagem contemporânea. Espero que vocês gostem e se inscrevam no canal. Obrigado. Nas aulas passadas, nós fomos construindo um território. Esse território pode ter um nome de um plano de imanência, pode ser esse território que tem certos conceitos, certas ideias, certos princípios. E esses princípios, esses conceitos e essas ideias, eles têm o sentido de que a gente possa pensar sobre eles e na hora que a gente estiver estudando os outros aspectos da medicina chinesa, a gente pegue essas ideias e esses conceitos e, de alguma maneira, aplique alguns deles ou vários deles, não se desprender deles. Então, essa ideia, esse conceito de uma única substância constitutiva de tudo e de todos, é importante se pensar sobre isso. Essa ideia do taoísmo, essa ideia do Tao, essa ideia de você ter um caos inicial, um vazio pleno, e eu estou usando vários sinônimos, um vazio pleno, pleno de quê? Pleno de possibilidades, pleno de virtualidades. Então, essa é a ideia inicial, de que esse vazio, esse caos, esse movimento único, esse puro yang do céu, esse puro yang do céu, esse céu anterior ao surgimento de todas as coisas, à medida que os corpos que o compõem se lentificam, se densificam, eles começam a produzir todas as coisas que existem no universo, num processo de autoprodução e autoengendramento das coisas. Então, essa substância única, ela produz todas as coisas e ela acompanha todas as coisas que ela produz. Isso é fundamental, entender isso. Entender o princípio da impermanência. Na perspectiva do princípio da impermanência, todas as coisas estão o tempo todo em movimento, em transformação. O que eu faço com isso, sabendo disso? É você entender que um paciente que chega uma semana no seu consultório, chega na semana seguinte no seu consultório, algumas coisas se transformaram ali naquele processo. E essas coisas vão se transformando a partir de onde? A partir dos encontros que esses corpos que compõem a individualidade desse sujeito, ou que compõem a individualidade de qualquer coisa, a partir do encontro que esses corpos que compõem uma individualidade encontra com outros corpos que compõem as outras individualidades. Esse processo de transformação se dá nos encontros. E quando eu estou chamando aqui, quando a gente está falando aqui de corpos,
Nós não estamos falando só de corpos físicos humanos. O encontro com o café, o encontro com a água, o encontro com o clima, encontro com corpos de tudo. Isso é o que produz modificação no meu corpo. E eu preciso pensar sobre isso e levar isso na amplitude que eu consigo andar com isso. Levar a ideia de impermanência na amplitude que eu consigo levar a ideia de impermanência. Pegar a ideia de inseparabilidade. Qual é a ideia de inseparabilidade? É que você tem uma substância única, essa substância única se densificou e produziu a Terra, e produziu tudo que tem na Terra, e produziu o humano, e continua habitando todas essas coisas. Essa é a ideia de inseparabilidade. É a ideia que a física quântica chegou também, essa ideia de inseparabilidade. Essa ideia de inseparabilidade traz para nós a clareza de que tudo o que nós fazemos afeta ao todo, mesmo que esse todo seja, no primeiro momento, aqueles que convivem conosco, mais próximos, e dali vai afetando o outro, e o outro, e o outro, e o outro, como se fosse uma pedra que você joga num lago transparente. Ela vai produzindo ondas e ondas e ondas. Claro que onde a pedra cai, ela afeta de uma forma mais efetiva ou mais forte aquilo que está em torno dela, mas vai afetando, vai afetando, vai afetando. Então, tem um filme que fala, eu acho que é o Efeito Borboleta, um livro que depois se transformou num filme, que o sujeito diz assim, a asa da borboleta que bate aqui no Ocidente, afeta e altera lá na Ásia, não sei onde, o curso da vida. Então é levar essa ideia de inseparabilidade entre tudo e todos, uma teia imaterial que se desdobrou lá do início e que continua, é um único fio que se desdobrou, se desdobrou, se desdobrou, se desdobrou. E quando eu mexo na teia, por que essa ideia de teia? Porque quando você mexe num fio da teia, a teia toda sente essa mexida. Qual é o sentido disso na prática clínica? Tudo, porque na prática clínica, se você se restringir só a fazer acupuntura e shiatsu no sujeito, e esses recursos, você vai produzir modificação no corpo dele? Vai, não tenha dúvida que vai. Será que essa modificação vai ser suficiente para transformar de forma muito proveitosa aquilo que ele traz como reclamação, como síndrome, como sintoma, para que essa pessoa consiga chegar numa expressão de vitalidade dos seus componentes físicos, mentais, emocionais? É possível que não, é possível que seja insuficiente um tratamento de uma vez por semana para alterar determinados padrões que são construídos durante muito tempo. Isso é fundamental que vocês tenham também essa noção desse jogo de forças, O que eu estou chamando de jogo de forças? Aquilo que vem sendo construído, um padrão que vem sendo construído naquela pessoa há muito tempo ou há pouco tempo, como é que eu consigo desfazer e desconstruir isso aí com os recursos que eu tenho? Será que eu preciso atender 3 vezes por semana essa pessoa? Isso tem que ser pensado. Será que eu preciso atender todos os dias essa pessoa? Isso precisa ser pensado. Será que eu preciso conversar sobre alimentação? Será que eu preciso passar alguns exercícios aqui respiratórios? Alguma meditação? Tudo isso precisa ser pensado. Porque nesse jogo dessa inseparabilidade, esse sujeito está produzindo encontros o tempo todo na vida dele.
E muitas vezes esses encontros que ele está produzindo, muitas vezes não, eu diria que sempre esses encontros que ele está produzindo é o que determina o perverso na vida dele. Aquela energia perversa, a etiopatogenia é produzida nesse sujeito a partir dos encontros que ele realiza. A etiopatogenia, no sentido daquilo que faz mal a ele, ao corpo dele, aquela combinação singular que significa o corpo dele, o que desorganiza o corpo dele são os encontros que ele produz, em última instância. Encontros com a comida, com a bebida, com o relacionamento, com o trabalho, com o clima que ele vive, que não é adequado à singularidade dele, com o exercício que ele não faz ou faz, enfim, com as emoções que ele acaba vivendo, que ele acaba experimentando, com a televisão que ele vê, com as redes sociais que ele está o tempo todo conectado. É isso que se fala também de inseparabilidade. Você fazer um tratamento lá no consultório e o sujeito levar toda a problemática dele e você não falar nada sobre esses vínculos todos que ele tem e tentar esclarecê-lo, se é que isso já não é claro, que são esses vínculos que produzem esse estado de corpo que ele está, e que você vai poder ajudá-lo de alguma maneira que agora é importante em que ele assuma, e aí de novo na perspectiva spinozana, o seu processo ético de vida. O seu processo ético de vida. O Spinoza diz que o processo ético de vida é você saber como é o seu corpo, quais são os corpos que compõem o seu corpo, quais são os corpos que compõem os outros corpos, e você, Beth, e ninguém mais, você vai ter a capacidade de saber quais são os corpos que produzem vitalidade em você, que te potencializam, e quais são os corpos que te despotencializam. Isso é o que o Spinoza chama de um percurso ético de vida. É uma coisa que cabe a Carol fazer isso. Não é quem vai dizer, ele tá botando muito francamente essa coisa assim, que é o que a gente vive o tempo todo na nossa vida, fugindo desse percurso ético. Sempre o nosso problema é por causa do outro, né? O Sartre diz isso: o inferno são sempre os outros, né?